Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. Continuando então a falar dos curtas do Oats Studio, esse maravilhoso projeto dessa mente fantástica, desse rapaz que veio lá do sul da África do Sul ou do norte da África do Norte, não, tô brincando, ele veio da África do Sul, o Neil Blomkamp. Para quem não lembra dele, eu fiz uns vídeos aí alguns séculos atrás falando de alguns curtas desse estúdio. E o Neil Blomkamp, para quem não lembra, é o diretor do Chappie, diretor do Distrito 9 e diretor do Elysium. Com somente 3 filmes, o cara já entrou no mundo da ficção científica com os 2 pés na porta. Esses 3 filmes mostraram para nós aí que somos fãs de cinema fantástico, que esse era realmente um diretor que entende, né, do que está falando, do que está trabalhando, entende do gênero que aborda. Além de ser um cara muito jovem, ele tem 40 e poucos anos, ele é um cara que desde sempre trouxe muita inovação para esse gênero tão querido aí por quem gosta de filmes fantásticos, quem gosta do gênero fantástico. E continuando então a falar sobre os curtas do Oats Studio, porque eu não terminei de falar dos curtas, eu falei de uns quantos, falei de Haka, falei de Firebase, falei de uma porção aí, mas não falei de todos. Eu vou falar então sobre Adam. Adam, na realidade, ele é um curta dividido em 3 partes. Ele foi uma parceria do Neil Blomkamp com a Unity. Pra quem não sabe o que é a Unity, Unity é uma mecânica de jogo, uma engine, como o pessoal fala, né, que desenvolve ali, que é usado em vários jogos aí da atualidade. E o curta Adam foi feito como uma grande propaganda para essa engine, para esse motor de jogo. Da mesma forma que um outro curta que faz parte do segmento, faz parte da antologia, que tá bem famosa no Netflix agora, Love, Death and Robots, tem um dos curtas ali que foi feito para fazer uma propaganda sobre a Unreal 5, né, a nova versão desse motor de jogo da Unreal. E eu pretendo falar sobre esse curta, até acho que vou falar sobre Love, Death and Robots, mas não estou bem certo ainda, né? Porque a minha agenda é uma loucura, então eu tenho que meio que me programar aí na minha agenda. Mas é realmente uma antologia que é muito interessante de ser comentada. Adam foi feito para, né, promover a Unity. Adam é dividido, como eu disse, em 3 partes. E a história, meus amigos e minhas amigas, fala sobre um tema muito recorrente na ficção científica, que é o quê? O transhumanismo. E o que é o transhumanismo? Vocês aí devem estar me perguntando. O transhumanismo é uma vertente filosófica que fala sobre o exceder a mortalidade humana, o transcender a mortalidade humana. Porque todos nós que somos intelectuais, todos nós que gostamos de procurar vários assuntos novos, todos nós que gostamos de aprender a tocar um instrumento musical, aprender uma arte marcial, aprender uma arte, assistir bons filmes, todos nós já chegamos à seguinte conclusão, que há material demais para tempo de menos de vida. A gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa nesse mundo maravilhoso para ser aprendido em talvez poucos anos que nós, né, que vocês aí de casa, que eu possivelmente estaremos neste planeta. E o transhumanismo, ele gira em torno disso. Da mesma forma que o Orochimaru lá em Naruto usou de magias obscuras para fazer prolongar a sua vida, para poder aprender vários jutsus, a ideia do transhumanismo é fazer o quê? É usar recursos cibernéticos, implantes robóticos, usar a máquina, os recursos da tecnologia para prolongar a vida. E quais são obras famosas aí de transhumanismo que a gente pode comentar? Brevemente assim, Robocop, né? Robocop é uma das mais famosas obras que lida sobre esse assunto, e talvez uma obra mais filosófica, né, que trabalha sobre essa questão, é Blade Runner.
E em Adam, o transhumanismo ele é usado de uma maneira um tanto quanto negativa, digamos assim. Ele é usado como punição. Porque no primeiro capítulo de Adam, a gente vê esse robô, esse ser robótico, cibernético, que talvez carregue somente os olhos humanos ainda, os olhos muito expressivos, ele preso em um local e sendo liberado. Ele junto com outros robôs sendo liberados numa espécie de um deserto, num mundo pós-apocalíptico. Ao longe, a gente vê os carcereiros todos à volta cuidando da liberação dessas máquinas, e ao longe vê-se uma espécie de um profeta se aproximando. Quando esse profeta se aproxima, esses carcereiros dão no pé e esse profeta vem e salva esses robôs. No capítulo 2 de Adam, a gente vê esses robôs juntamente com esse profeta, juntamente com esse ser mais sábio, em uma peregrinação pelo deserto durante a noite, no meio de uma tempestade, no meio das arguras do deserto. Esses robôs, a gente percebe que eles também estão sofrendo com essas condições. O personagem principal, o Adam, ele para ajudar uma outra robozinha, né? E isso já demonstra que ele é um ser com um coração bondoso, com uma maneira diferente de ver a vida. Os robôs se reúnem numa espécie de acampamento e esse robô líder ali, ele expõe, ele meio que faz uma exposição do contexto geral daquele mundo. Naquele mundo, naquele futuro apocalíptico, os presidiários, né, as pessoas que cometeram crimes, eles são pegos pelo consórcio, é chamado de consórcio, é uma espécie de uma liderança totalitária que prende, né, as pessoas que cometem diversos crimes, e os crimes são desde roubar comida para ajudar os pobres, até os rebeldes que querem, né, acabar com esse regime. Essas pessoas são presas e as suas mentes são postas no corpo desses robôs. Então, a única coisa que esses robôs, né, que esses prisioneiros ainda detêm da sua humanidade é a sua mente. Então, o transhumanismo é usado não para um benefício, não para que a sua vida perdurasse, né, para que eles conseguissem ter mais e mais anos de vida, mas por um outro fator muito sombrio. Porque quando essas mentes humanas fossem colocadas nesses corpos robóticos, em seguida esses robôs seriam largados no deserto, como a gente vê no capítulo 1, e ali seriam condenados a vagar, talvez por alguns dias, até que suas baterias acabassem. A gente vê um display grande no peito dos robôs, com um certo nível de bateria. Eu estou tocando no microfone, isso com certeza vai ser ruim para a gravação, mas a gente vê um nível, né, de bateria que eventualmente em pouco tempo iria terminar, iria se acabar. E a mente humana iria perceber, iria sentir todos esses últimos momentos de agonia. E esse sim era um castigo terrível. Ver a sua vida, ver a sua morte, sentir cada momento da sua morte sem poder fazer nada. E esse era o principal castigo daqueles prisioneiros, né? Então, é comentado que cada um deles cometeu certos crimes, porém eles não detêm essas memórias de quais crimes cometeram. Aparece então um outro robô com um visual muito interessante, e essa é uma espécie de uma robô, né, uma robô feminina com poderes telepáticos, e ela iria então dizer a eles, né, quais eram os seus crimes e por aí vai. Já em Adam, capítulo 3, a gente tem um outro vislumbre, né, expandindo um pouco a mais desse mundo dessas máquinas condenadas, aonde uma mulher chega a um acampamento que aparentemente é habitado somente por humanos. Ela já está com equipamento de respiro ali, para poder aparentemente respirar em segurança naquele ambiente. Então entende-se que há uma espécie de um vírus ali nos arredores, e ela já está com marcas no rosto, né, demonstrando que ela está com uma certa doença ali, que ela está com algum problema. Ali nesse acampamento tem um líder, como se fosse um líder de uma seita, e ele comenta com ela que ele pode curar, né, pode curar as feridas dela, pode curar as doenças dela, mas ela tem que fazer um sacrifício, que é justamente o sacrifício de se livrar de qualquer coisa relacionada a máquinas. Eles são ali uma espécie de uma seita que
rejeita qualquer tipo de máquina, qualquer tipo de ser cibernético. Eles vivem numa estrutura bastante rural, né? E ele vai levando essa mulher até que chega num determinado local onde tem um robô amarrado, né? Um robozinho amarrado, e descobre-se então, a mulher comenta que é o próprio irmão dela que, né, passou por todo esse processo que o Adam passou nos 2 primeiros capítulos, né? Ele foi condenado por algum crime, que provavelmente, né, foi um crime que, né, bateu de frente contra os interesses desse regime totalitário, e foi condenado a perder sua humanidade, né? Foi condenado a esse processo de transhumanidade, onde foi colocado a sua mente numa máquina, né? E esse robô está amarrado, e a mulher, para poder permanecer ali naquele acampamento, né, poder ter as suas doenças curadas, é obrigada a matar esse robô, que é o próprio irmão dela. Eu não vou dar mais muitos detalhes, porque o final, né, dessa terceira parte é muito interessante, deixa muitas perguntas no ar, perguntas que talvez não serão respondidas, porque, como eu disse nos outros curtas, né, esses são meros experimentos que o Neil Blomkamp fez aí para, talvez, de possíveis histórias, de possíveis roteiros, aí, de possíveis ganchos, né, possíveis enredos que, de repente, ele tinha aí guardado nas suas gavetas de ideias. E não sei, acredito que isso talvez não vá virar um filme, mas o pouco que a gente vê, assim como foi em Haka, assim como foi em Zygote, o pouco que a gente vê já deixa a gente com essa vontade, né, de querer ver um longa-metragem ou até mesmo uma série dentro daquele mundo ali. Então recomendo, pessoal, tá tudo completinho aqui no YouTube. No Netflix tem só a parte 2 e 3, porque a parte 1 tá no canal da Unity, então tá lá no canal oficial da Unity, então vocês têm que olhar a 1 no canal da Unity, a 2 e a 3 no canal do Outros Studio. Recomendo muito que vocês assistam e vale muito a pena. Depois deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né, sobre Adam, o que vocês acharam sobre os outros curtas do Outros Studio. Não se esqueçam de curtir o vídeo, isso me ajuda bastante, compartilhar com os amigos e com a família. E voltem sempre aí, porque eu quero expandir, né? O canal tá com poucos inscritos, tá no comecinho ainda, e eu quero ir expandindo cada vez mais, e com certeza, se a gente for expandindo, eu vou trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!